Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia, e hoje vamos compartilhar sobre a temática hidrografia. Espero que você que está assistindo essa aula possa ter bom proveito para os seus estudos, ou para o Enem, ou para qualquer outro concurso que você precisa sobre esse assunto. Então quero agora convidar você, a partir de agora, estudar os conceitos e algumas ilustrações acerca dessa temática. Vamos lá então? Olha só, primeiramente vamos entender o que são recursos hídricos, né? É um nome dado ao recurso natural da água. Dentre os recursos naturais disponíveis ao homem, a água é o mais importante, uma vez que é insubstituível à vida da Terra. Por muito tempo acreditou-se que era um recurso inesgotável, que não se acaba, pelo fato de que aproximadamente 75% da superfície terrestre ser água. Entretanto, não era levado em conta que, desse total, a parcela própria para consumo humano é bem menor. De todo o volume de água existente no planeta, 97,5% de água é salgada, localizando-se em oceanos, mares, lagos e aquíferos salgados. Desse imenso volume é relativamente pequeno o uso feito pelo homem, com destaque para a pesca e o transporte marítimo. Em outras palavras, quando você pega 100% e diz que mais de 97% é de água imprópria para o consumo, que são águas salgadas ou outros tipos, aí já traz uma preocupação. Embora, quando você também olha a água doce, diz que ela tem a quantidade suficiente para suprir toda a humanidade. Agora, a sua distribuição, aonde ela está, é que é o grande comprometedor. Existem áreas do planeta que as pessoas não têm água acessível. Então, quando você toma para si a sua realidade amazônica ou a realidade brasileira e compara com outras regiões semiáridas ou áridas do mundo, aí você vai ver que essa distribuição acontece de forma irregular. Muito bem. E aí, queria mostrar para vocês essa ilustração que mostra os percentuais, né? Graficamente, dizendo que água doce representa 2,5%. Repito, sempre compare de 100%, aí eu só tenho 2,5%. E aí os oceanos, os 97,5%. A água superficial, aquela que está aí à nossa disposição, seja rios, lagos, igarapés, 0,4%. Já a água subterrânea, olha aí a quantidade, 30,1%. Já nas calotas polares, geleiras, 69,5%. Né? Além da água que está contida na atmosfera, 9,5%. Nos rios, 1,6%. Nos lagos e pântanos, 75,9%. Dentro dos 2,5% de água doce, 69,5% compõe geleiras. Estamos aqui reforçando para você ver em forma de texto, né? Neves de altas montanhas, mostrando aí a proveniência de onde vem essa água doce. Lagos e aquíferos congelados, que esses aquíferos, inclusive, nós vamos dar uma aprofundada deles mais na frente, que equivale a 30,1%, né? E onde eles estão? No interior das rochas sedimentares a dezenas ou centenas de metros de profundidade. Com isso, apenas 1,6% compõem rios, lagos e outros reservatórios. E aí, olha que beleza nesse pôr do sol aí no Rio Madeira, Rondônia, né, fazendo parte dessa composição de água doce da qual estamos falando. Quanto ao ciclo hidrológico, é importante a gente também falar sobre ele, porque faz parte desse contexto da hidrografia. Então, vamos lá? O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, é o processo natural que a água dos oceanos, continentes e atmosfera está submetida, no qual ocorrem mudanças de estado e de transporte.
Os principais responsáveis pelo processo são a gravidade e a energia solar, que promovem a evaporação de água dos oceanos e continentes. Aguarda só um pouquinho que a gente vai ver essa dinâmica melhor para você entender o que eu estou dizendo. Então, na atmosfera formam-se nuvens e, naturalmente, precipitações na forma de chuva, pode ser granizo, orvalho e neve. Às vezes as pessoas, quando falam de precipitação, pensam que é só essa chuva que nós conhecemos de água, mas ela também pode vir em forma de granizo, orvalho e neve. Nos continentes ocorre predominância de precipitações, enquanto que nos oceanos a evaporação é mais significativa. Vamos ver então graficamente como é que isso acontece? Olha só a ilustração. Ciclo das águas. Fita os teus olhos nas setas direcionadas para a atmosfera. Então veja que nós temos aí armazenamento d'água nos oceanos, no teu lado direito. Aí tem uma seta indicando para cima. Aí está dizendo que esse armazenamento de água, que é o maior corpo ou espelho de água no planeta, ele vai permitir a evaporação. E dessa evaporação eu tenho a condensação. Isso aí é um tipo, inclusive, de ilustração que desde as nossas séries iniciais, que os nossos professores ensinam sobre essa questão de evaporação, condensação e depois vem a chuva e começa tudo de novo. Mas agora que já estamos grandes, vamos para uma compreensão mais detalhada sobre isso. Agora olhe para outra seta que está indicando um pouco mais para o meio, que está indicando evapotranspiração, que também é uma espécie de transpiração, né, seja de vegetais ou até mesmo de animais. Então, transpiração de vapor que está na superfície do corpo dos animais ou até mesmo das plantas ou do solo. Então eu tenho aí a evapotranspiração, que também vai ajudar nesse processo de condensação, que vai ajudar no armazenamento de água na atmosfera, conforme você está vendo aí no topo da figura. E aí o finalizar de todo esse processo, desse ciclo, é a precipitação, que é a devolução dessa água que foi evaporada em várias formas, como dissemos anteriormente, né? Que pode ser em forma como nós vimos aí, em forma de chuva, ou até mesmo em forma de granizo, ou em forma de orvalho também. Então veja aí que essa precipitação aí está mostrando aí um armazenamento também de água no gelo. Essa precipitação ela vai fazer o quê? Com que essa água seja devolvida de novo para digamos, as superfícies continentais ou até mesmo as superfícies de águas, e ela vai permitir o quê? O escoamento disso. Se for na montanha vai ocorrer o escoamento até chegar nas áreas mais rebaixadas, o escoamento superficial proveniente do degelo, vai ocasionar o armazenamento de água doce, seja ela nos lagos, seja ela nos igarapés, e também a chamada infiltração, que permite aí o abastecimento dos aquíferos, que nós vimos anteriormente que está alguns metros abaixo das rochas sedimentares. Então eu tenho aí o armazenamento de água subterrânea. Então veja novamente o ciclo que começa ali no armazenamento de água dos oceanos, faz toda a sequência de evaporação, condensação, armazenamento de água atmosférica e, por fim, a precipitação, que ajuda na infiltração nos aquíferos, alimentação dos rios, todos os locais que têm armazenamento de água doce, né, por meio do escoamento superficial, que também pode ser até mesmo do degelo que ocorre nas montanhas, beleza? E agora vamos ver o que acontece de risco de escassez quando se fala de água, porque nós falamos aí do ciclo das águas, né? Agora, o que acontece com todo esse volume de água que conhecemos no mundo, que tem esse ciclo, alguns lugares com mais predominância, outras não. Mas sabemos que existem as ameaças que põem em risco, inclusive em alguns lugares que já recebem água, de terem algumas épocas de estiagem muito prolongada em função de fatores antrópicos, ou seja, fatores que são
digamos assim, próprios do ser humano, que algumas atividades, principalmente econômicas, levam a algumas situações assim. Então vejamos aí o que temos para mostrar acerca disso. Os riscos de escassez de água estão associados a dois fatores principais: o uso intenso da água, ultrapassando a capacidade de reposição natural, e as atividades humanas que interferem prejudicialmente no ciclo hidrológico. Então eu queria fazer a demonstração para vocês do que acontece isso no mundo, e aí em separado nos países desenvolvidos e também nos países em desenvolvimento. Veja que tanto o uso intenso das atividades humanas, ou até mesmo, principalmente das atividades humanas, veja que no mundo 10% do consumo da água é doméstico, 70% é destinado para a agricultura e 20% para as indústrias. Já nos países ricos, o consumo doméstico sobe para 11%. A agricultura, só os países ricos consomem 59% de água para a agricultura. E para as indústrias, 30%. Veja que houve um acréscimo. No mundo, no modo geral, a média é 20%. Mas só os países ricos consomem 30% de água, para suas atividades industriais. Já nos países em desenvolvimento, o consumo doméstico é apenas 8%. Olha só o comparativo. Nos ricos, gasta 11% para o consumo doméstico. Nos mais pobres, 8%. Já para a agricultura, e aí é uma lógica, se os países pobres, os países em desenvolvimento dependem mais das suas commodities, ou seja, mais de seus produtos agrícolas para venda, que é o que eles têm, não são países que são dotados de tecnologias para vender tecnologias, equipamentos sofisticados para os outros, né, ou até mesmo produtos industrializados que eles não detêm, então são obrigados a investir na agricultura e na pecuária. Nesse sentido, o consumo deles aí é 82% para a agricultura. E para a indústria, olha só a queda. Os países ricos usam 30% de água para a indústria, já os países em desenvolvimento apenas 10%. Agora, é importante também que quando a gente analisa a questão do mundo, os países ricos em desenvolvimento, a gente também veja a realidade do Brasil para ver como é que a gente se encontra, né, nesse consumo de água e por que às vezes a gente é penalizado pelo uso intenso e pelo uso, inclusive, inadequado da água, que serve para o nosso consumo, para nossas necessidades básicas do dia a dia ou até mesmo industrial e comercial. O que é feito no Brasil de consumo? Então vamos observar isso? Olha só. No uso do Brasil temos o quê? Quanto à irrigação, é usado 67,2%. Para o abastecimento animal, 11,1%. Abastecimento rural, 2,4%. As termoelétricas, né, principalmente para poder favorecer o resfriamento, você tem aí o consumo de 0,3%. Abastecimento urbano, 8,7%. A mineração consome 0,8%. Quando você faz a extração dos fragmentos de rocha, depois você vai ter que fazer o uso da rocha para fazer uma espécie de decantação para separar esses minerais, né? Ou até mesmo quando você vai fazer o processo de derretimento das rochas, as caldeiras também precisam de resfriamento. Então, nesse caso, ele está falando aí que a mineração precisa de água também. E aí, a indústria, que é um outro motor da economia brasileira, representa um consumo de água de 9,5%. Então, falando de ciclo da água e quanto ao uso da água, é bom a gente falar um pouco também sobre as águas oceânicas que representam, naquele gráfico que vimos anteriormente, boa parte da água do planeta e, por que não falar também, do Brasil. Então vamos ver acerca disso. Olha só, os oceanos são grandes extensões de água que rodeiam e separam os continentes.
Os mares são partes menores dos oceanos e que se destacam em suas costas pelas baixas profundidades, né? Forma e relevo. Os 5 oceanos em ordem decrescente de área são Pacífico, e vai acompanhando comigo no mapa para você encontrá-los aí com facilidade. Então você tem aí o Pacífico, o Índico, o Atlântico, Índico, glacial Ártico e o glacial Antártico. Então são esses que estão aí nesse planisfério que você está visualizando aí. Mas eu tenho um outro mapa que ele ajuda melhor a entender isso aí. O Oceano Pacífico, por exemplo, é o mais extenso e profundo. Estende-se pelo hemisfério norte e sul, entre a América Leste e a Ásia, Austrália e Oeste. Veja só, onde eu estou te mostrando aqui, ó. Esse é o Oceano Pacífico. Então ele tem uma extensão. Veja que ele está presente aqui, de um lado esquerdo e lá do lado direito também. Por isso que ele diz que, inclusive, ele está presente na Ásia e Austrália Oeste e a Antártica ao sul. Cobre mais de 1/3 da superfície terrestre. Agora, o Oceano Atlântico também se estende pelos 2 hemisférios, entre a costa oriental da América e as costas ocidentais da Europa e da África. Já o Oceano Índico está localizado principalmente no hemisfério sul, limite-se a oeste pela África, a norte pela Ásia e a leste pela Austrália. Já o Oceano Glacial Antártico circunda a Antártida. E por último, o Oceano Glacial Ártico rodeia o Polo Norte. Agora, é bom lembrar que de todos esses oceanos que eu falei para vocês aí, que são grandes quantidades de água, como nós vimos ali que 97,5% é composta por essas águas, é bom lembrar que elas estão em constante movimento. E são esses movimentos que definem, inclusive, a temperatura do planeta e é onde se concentra determinadas espécies de peixes que circulam esses oceanos. Então, algumas espécies de peixes vão estar mais adequadas para águas que têm as suas temperaturas mais quentes, outras espécies vão estar mais adequadas para as regiões mais temperadas ou frias. Então, tudo isso é um contexto que tem a ver com a questão do movimento das águas e é o que nós vamos ver agora. Veja só. A água marinha está em constante movimento, impulsionada pelas correntes marítimas. Olha esse nome, correntes marítimas, que essa palavra costuma aparecer nas provas. Marés e ondas. As correntes marítimas são grandes fluxos de águas similares aos rios, né, que circulam pelos oceanos. Veja aí na figura que está em vermelho e azul. Então você vai ver que tem, conforme eu estava explicando anteriormente, de azul estão mostrando as correntes de temperaturas frias, correntes frias. E as setas em vermelho estão mostrando as correntes quentes. Então, portanto, ao mesmo tempo que você vê as duas circundando o planeta, significa dizer também que as duas ajudam a manter o equilíbrio de temperatura no planeta. Você imaginou se a gente recebesse apenas corrente de massa de ar fria? O planeta todo voltaria a ser um planeta glacial. Então, por isso que você vai ver que tem digamos, essa dinâmica entre as correntes de massa de ar fria e as correntes de massa de ar quente. E aí eu mostrarei para vocês que as de azul são as correntes frias e as de vermelho são as correntes quentes. Vamos lá então, detalhando os conceitos de corrente marítima. São grandes fluxos de água similares aos rios que circulam pelos oceanos. Como suas temperaturas variam, elas podem ser de água quente ou de águas frias. As correntes marítimas exercem forte influência, olha o detalhe, sobre o clima das regiões que são banhadas por elas. Então aquilo que eu falei para vocês, essa troca ela ajuda bastante a definir aonde elas são recebidas na parte continental para saber que clima vai predominar nessa região, de encontro com os próprios climas que já estão na parte continental. Muito bem, e aí eu queria falar com vocês também sobre as marés, que faz parte desse debate sobre hidrografia. Eles correspondem às oscilações altos e baixos diárias do nível do mar, provocadas pela ação gravitacional da Lua e do Sol sobre as águas. Quando o nível do mar se eleva, aí você tem a maré alta ou pré-mar.
Então, se você vê esse nome, não estranhe, tem a ver com maré alta, pré-mar. Quando o nível do mar desce, temos a maré baixa ou as tábuas de maré. Importante na navegação e na pesca, registram essas oscilações. Agora, lembrando que nós falamos há pouco sobre as águas e as águas oceânicas, mas também as águas doces, elas também têm suas características próprias, né? Agora, é importante a gente analisar qual é o papel dos ventos. Nós vimos ali agora há pouco sobre as correntes marítimas, não é verdade? Que vimos um pouco atrás, esse movimento das águas, né, nos oceanos. Agora, como é que isso acontece quando se trata das partes que estão mais próximas do continente, aquela parte que nós temos maior contato, quando a gente vai para uma praia, vai passear, quer dizer, se você foi, ou pelo menos viu na televisão, é aquela parte que a gente tem um contato maior, que leva ali a prancha, ou que se você tiver medo, vai só ali, molha os pés, dá um mergulhozinho por debaixo da onda. Essa que nos interessa, os medrosos que têm medo da onda do mar. Vamos falar sobre isso. Então é importante a gente analisar que movimento é esse. Então veja que os ventos ao soprarem sobre a superfície do mar formam inicialmente pequenas rugosidades chamadas de ondas capilares. Agora, se você olhar na figura, vai perceber que nos oceanos, nos mares, né, quando você fala de mares, são mais próximos aí da parte continental, parte menos profunda, você vai perceber que também existe nas profundezas ou nas baixas profundezas relevo, como o mesmo relevo que você consegue ver com os seus olhos na superfície, existe relevo embaixo. Então, para você que já teve contato aqui no rio, qualquer um dos rios da Amazônia, que você vê aquelas cachoeiras, por que acontece aquela cachoeira? Porque tem obstáculos. Eu já tive em algumas delas, então são obstáculos. Às vezes existe uma plataforma no rio e que ela teve apenas digamos, um deslizamento que fez um pequeno nível que faz com que quando a água chegue ali, ela faça uma cachoeira. E quando são lugares que tem muitas pedras, que aqui, inclusive aqui em Rio Branco, na parte, você descendo o rio, você vai perceber esse tipo de fenômeno, é porque existem alguns tipos digamos, não é rochas, mas houve também um desnível em relação àquilo que nós chamamos de salão ou argila, onde faz ali a plataforma do rio e que, portanto, faz as cachoeiras. Inclusive tem um lugar que dizem que foi motivo de pesquisa da Petrobras, que fizeram perfuração e, portanto, houve explosão, então fez com que ficassem resíduos à superfície e faz com que tenha ali uma cachoeira naquela região. Da mesma maneira, a gente quer se referir à questão do mar. Existe um relevo que a água, quando está em contato, conforme a imagem aí, ele também ajuda nesse processo da onda do mar. Então, faz aí a associação. Vento sobre a superfície da água, mais o caminho que essa água percorre, e ele começa a criar algumas escamas, que nós chamamos de ondas, e à medida que ela vai se aproximando da praia, ela vai ter a quebra. Por quê? Porque mostra aí na figura que tem uma elevação repentina. Então ela faz uma onda maior e aí ela faz a quebra, em função dessa elevação repentina. Tem uma figura mais embaixo que vai mostrar para vocês um outro processo, que é o que eu estava falando, forma de escamas até o desemboque na praia. E aí, quanto aos rios, alguns elementos da bacia hidrográfica. Eu tenho aí a nascente, local onde a água subterrânea brota para a superfície, iniciando a formação de um curso d'água, geralmente o rio. Os afluentes são as águas que vêm de diversas fontes para alimentar digamos assim, esse curso de água. O fundo do vale é áreas próximas aos rios e córregos que geralmente sofrem inundações. A foz é onde desemboca, né? Onde já está próximo do mar e você tem a foz. O divisor de água, geralmente você está tratando de uma ruga, uma área
que tem elevação. Se tiver dois rios, como é o caso da figura, você vai ter então um divisor de rio de um lado do outro, né? Então eu tenho um divisor de água, as linhas divisórias localizadas nas áreas mais elevadas do relevo. O lençol freático é o conjunto de águas que se depositam naturalmente no subsolo, que nós até falamos sobre isso também. E o leito principal é onde as águas correm, né? Geralmente as águas correm com mais velocidade. Se você estiver caminhando no rio e você chegar nessa parte onde a água está correndo com maior fluidez, é onde geralmente você dá como se estivesse descendo uma escada, plano. Aí você diz, rapaz, aqui está mais profundo. Então aí você chegou no leito, está tudo espraiado, mas você chega aí, você então pegou o leito. Às vezes, se eu não souber nadar, você pode até se atrapalhar, porque ali onde está passando a corrente de água é o nosso leito principal. Muito bem. E aí, os rios, a definição principal é um fluxo contínuo e natural de água. Forma-se pelo acúmulo de água das chuvas e do degelo das neves, das montanhas e o afloramento na superfície da água subterrânea. Olha só a ilustração aí daquilo que nós estávamos falando anteriormente, do afluente, subafluente, confluência, foz, tipo de foz e a jusante que está na figura ali, para você entender a nascente onde começa tudo, né? Até chegar à foz, onde está indicado com a seta vermelha, onde chamado embocadura, onde está desaguando tudo, né? Desde lá do início da nascente até chegar nessa fase onde tem-se uma abertura maior, é onde o rio começa a ter uma velocidade menor também. Porque a velocidade maior é na altitude, e quando ele chega aí já está tipo um rio sênior com mais idade, ele está mais calminho aí, certo? Então, mais uma ilustração, eu queria dar um destaque aí, um outro ângulo da foz, da nascente, para você entender como é que funciona aí. E alguns conceitos importantes para você depois dar uma congelada na imagem para estudar. Mas tem um conceito deles que é bastante importante para nós da Amazônia, que é o meandro, que é a curva do rio, né? Então o meandro é o que nós conhecemos aqui. Às vezes, quando tem um barco que passa numa parte desse meandro, um morador na margem do rio, que inclusive você deve chamar de beira do rio, né? Então, ele está passando ali numa parte do rio e você está escutando esse motor na curva e ele vai demorar bastante a chegar. Por que você escutou? Porque você vai perceber que tem partes dessa curva que são muito próximas, às vezes até mesmo do rio conseguir fazer o corte desse curso natural para um outro curso, né? Então isso é importante saber. Agora, quanto aos tipos de rio, você tem o perene ou o permanente. Então esse aí é que nem o caso do Rio Acre e tantos outros rios da Amazônia. Mas também o temporário ou intermitente. É um exemplo aí no semiárido de um rio que secou. Todos os anos esses rios secam. Às vezes, se ficar uma seca muito prolongada, esses rios vão ficar secos por muito tempo, né? Quanto à hidrografia do Brasil, ele é banhado por rios extensos e caudalosos. Isso é um dado importante para a gente. Agora fica a dica para você. Veja só. A hidrografia brasileira, o que você precisa saber? Que no Brasil a maior rede hidrográfica do mundo com mais de 55.457 km². Se isso é verdade, é exatamente por isso que o Enem gosta tanto de cobrar esse assunto em suas questões, pelo grau de complexidade, por isso é importante você ficar atento. Agora, sobre a hidrografia brasileira, existe uma resolução que define como é que é distribuída a hidrografia brasileira, e elas são em 12 regiões. Então você tem a Amazônica, a Paraguaia, do Paraná, Tocantins, Araguaia, mas eu selecionei duas de grande relevância. A hidrografia amazônica, que seu rio principal é o Amazonas, que apresenta extensão de 7.100 km e troca de nome várias vezes ao longo do seu percurso. Ela é chamada no território peruano de Apurímac, depois seu nome muda para Ucayali, e na fronteira do Brasil passa a se chamar Solimões, e a partir da cidade de Manaus recebe o nome de Amazonas. E aí também a bacia do São Francisco, que atualmente inclusive está passando por um processo de criar canais para distribuir água por vários estados da região nordestina, por isso eu resolvi fazer um destaque para ela, certo?
Agora, os aquíferos do Brasil é uma formação geológica subterrânea que funciona como um reservatório de água. Mas eu quero mostrar para vocês quais são os dois aquíferos mais importantes do Brasil. Eu tenho o aquífero Alter do Chão, que fica na região norte, e o aquífero Guarani, que fica na região ao sul. Então mostra aí que 70% do território nacional, esse aquífero Guarani, ele é o segundo maior do mundo. Agora, 100% em território nacional, eu tenho esse aquífero Alter do Chão. E aí é importante a gente ressaltar o seguinte, é preciso a gente ter cuidado com eles, porque eles já começam a sofrer alguns ataques em relação principalmente ao agronegócio, às atividades econômicas no Brasil que estão nessas regiões onde eles estão. Então é preciso o Brasil cuidar, porque tem muita água nesse subterrâneo que poderá ser o futuro da nossa nação. E aí eu quero chamar vocês para o nosso Exercitando, o nosso simulado para você tirar suas dúvidas. Questão 1. A falta de água doce no planeta será, possivelmente, um dos graves problemas deste século. Prevê-se que, nos próximos 20 anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida. Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando: letra A quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no planeta. Letra B, a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações. Letra C, a qualidade da água disponível apenas no subsolo terrestre. Letra D, apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos. E letra E, o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no planeta. Vamos para o nosso tempo? Se você disse que a resposta correta é a letra B, tá certo! A qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo da população. Com isso, fica aí uma sugestão. Se você quiser tirar dúvidas, sugestões, solicitar material, crítica, elogios, é só você entrar em contato com esse número. Com isso, a gente encerra a nossa aula por aqui. Um abraço e até a próxima!